Bom dia, gente. Como a gente estava discutindo desde a aula anterior, a gente precisa pensar que, para que o mundo feudal se estabeleça, a gente precisa dar um passo atrás e pensar quem são os povos ditos bárbaros e qual relação eles tiveram com os romanos para que a população que se tornou feudal se torne feudal. Então, bora lá. A gente estava dizendo que os bárbaros são povos que viviam nas fronteiras do mundo romano, que não tinham cultura greco-romana, falavam outras línguas. Eles tinham uma economia agropastoril, então eles baseavam sua vida na agricultura e no pastoreio, não tinham comércio ou moeda. Não, simplesmente não fazia sentido para eles. Eles não tinham escrita, o seu direito é baseado na tradição, na fala oral, nos hábitos, nos costumes que são passados de geração em geração. É um direito que é chamado de consuetudinário. Eles eram inicialmente politeístas e não tinham propriedade privada, porque eles plantavam e colhiam juntos. Entre os bárbaros, a caixa dos guerreiros era muito forte e eles eram o principal poder político, fazendo com que os guerreiros sejam a nata, né, a elite do mundo dos povos bárbaros de maneira geral, e que entre esses guerreiros existem laços de dependência que se chamam comitatos, né, em que um guerreiro depende do outro, e eles fazem esses laços na hora de fazerem os combates. Esses laços vão ser a base de algumas das relações feudais que a gente vai ver mais tarde. Do ponto de vista dos romanos, o que a gente vai ter é uma outra coisa. Enquanto a gente estava vendo, né, que os grupos bárbaros estão chegando por toda parte e ocupando pedaços do território de Roma, enquanto Roma se fragmenta, a perspectiva dos romanos, então, para os bárbaros, eles estão conquistando novas terras, conquistando terras mais férteis ou fugindo de outros grupos compreendidos como mais violentos entre os grupos bárbaros. Do ponto de vista dos romanos, eles só sabem que tem um povo bárbaro aí chegando. Povos que vão chegar e que vão saquear suas cidades, que vão fazer a guerra, que vão pegar as coisas que eles têm, que podem matar, que podem estuprar as mulheres, enfim. Fazer o que a guerra faz. Ou seja, os romanos estão provando um pouco do que é a guerra do outro lado. Isso não é veneno meu, não. De todo modo, para os romanos, que tinham uma vida majoritariamente nas cidades, em que a cidade é o centro da vida, elas se tornaram lugares perigosos, porque eles eram os grandes alvos onde esses povos iriam atacar. Então, viver na cidade se torna perigoso. E aí, entre essas pessoas que estão na cidade, você vai ter dois tipos de pessoas. Vocês lembram que a principal divisão social de Roma é entre patrícios e plebeus. Então, o que fazia de um patrício é ele ser o dono de terra e, por desdobramento, ser dono de escravos. Quando isso acontecer e as cidades se tornarem perigosas, os patrícios vão se deslocar para as terras que já são deles. E aí ele vai lá para a terra que era dele, constrói um lugar um pouco mais fortificado, um castelo, por exemplo, para se proteger. Enquanto isso, quem é plebeu faz o quê? Grita, né? Grita, chora, se desespera, junta as poucas coisas que tem e sai desesperado para algum lugar, buscando alguma proteção em qualquer coisa que apareça. Eles são os despossuídos. E aí o que eles vão fazer? Eles vão sair das cidades correndo, tentando sobreviver, e vão buscar subsistência, né? Comida, abrigo e proteção em quem aparecer. E adivinha quem é que vai estar no campo, sendo dono de terra e construindo edificações que prometem protegê-los? Os velhos patrícios. Então haverá uma tendência de que o velho plebeu, o plebeu de Roma, em grande medida se torne o servo feudal. Enquanto o patrício romano, né, e é claro, gente, não é a mesma pessoa, né? São as gerações. Seja o senhor feudal, né? Então,
Os despossuídos de Roma tendem a se tornar servos, porque eles não têm outra alternativa, enquanto que os patrícios vão se valer do principal bem que eles tinham antes, e que vai sobreviver, que é a terra, para usarem isso para possuírem a terra. Né? E aí estabelecer novas relações de poder. Isso é complicado, gente. Tá tranquilo isso? Outra coisa, se alguém puder falar alguma coisinha para ver se minha caixinha de som tá ligada, só um oi, um. Tá? Obrigado, Jamile. Vejam só. Os donos da terra a possuíam, mas eles não tinham, como em Roma, o poder de impor a escravidão. Porque o grande fator que impunha a escravidão, que era a base da escravidão, não é a posse da terra, é a existência do poderoso exército romano. Se um exército poderoso que, pela via da força, do braço, da faca, né, da lança, impor a escravidão aos povos, os donos das terras eles conseguem, no máximo, manter as terras como sua posse. Mas eles não conseguem impor a escravidão porque o exército romano se fragmentou. E aí? Essas pessoas, né, os velhos patrícios, eles tinham a posse da terra, mas não vale, a terra não vale nada se não for produzido algo nela. E não vão ser eles que vão meter a mão na terra, né, gente? Não vão ser eles que vão plantar e colher. Eles precisavam tornar a terra produtiva para não perdê-la. Eles têm que ocupar o território que eles acham que é deles. E aí, para eles, vai ser muito por essas duas razões, né? Porque eles precisam se alimentar e porque eles precisam ocupar a terra para torná-la mais produtiva. E com isso, ser mais difícil ser atacado, que ele perder o poder sobre essa terra. Por essas duas razões, vai ser muito conveniente permitir que os despossuídos, os velhos plebeus, que estão sem opções, se estabeleçam nas terras. E aí, como vai ser? Ele vai criar relações com esse dono da terra. Essa relação se chamará colonato. São relações de servidão. Então, como é essa relação? Os donos da terra cediam, eles permitiam que você fizesse sua casa, criasse seus bichos, plantasse nas terras que são dele. Além disso, eles deveriam proteger essas pessoas caso guerras acontecessem. E aí, como é que vai proteger? Basicamente, através da criação, né, dos castelos, de muralhas, de protegendo fisicamente, né, tendo digamos, essa casa do senhor feudal, como esse lugar onde, caso a guerra aconteça, todo mundo corre para lá. É o que acontece em todo filme medieval que tem dragões e bruxas e tudo mais. Tudo acontece para que todo mundo corra para algum castelo e aí a cena da batalha acontece na muralha desse castelo, né? Com visões de fora do castelo para o campo e depois do campo para o castelo. E a história das batalhas são sempre derrubar a muralha, invadir o castelo, matar todo mundo. Então, esse desenho é basicamente essa coisa da ideia da proteção. Por contrapartida, porque são relações de dependência, os servos deveriam trabalhar presos à terra. O que significa isso? Um servo não é um escravo, porque ele não pode ser comprado ou vendido, mas ele está preso à terra. Significa que se ele nasceu naquela terra, ele deve continuar nela. E aí ele tem um conjunto de obrigações servis, que a gente vai estudar mais tarde, né? Ele vai ficar preso à terra, ele tem que produzir nela, ele vai ter essas obrigações servis, que na prática vai ser morrer de trabalhar para sustentar o luxo dos senhores feudais, e que, uh, vamos dizer assim, vão estabelecer a base dessas relações de dependência que são desiguais. Elas são radicalmente desiguais, porque uns lucram e têm o poder sobre a terra, outros trabalham, né, gente? E além disso, o céu é só uma promessa, né? Essa ideia de que caso uma guerra aconteça, os servos vão ser todos protegidos pelos donos das terras, que vão ter cavaleiros que vão proteger todo mundo.
É uma historinha que você vê no filme na sessão da tarde, com uma historinha medieval e um dragão. Vida real a guerra acontece e os primeiros que morrem são os servos, que não chegam nem a pisar no castelo, né? Professor de história destruindo meus filmes da Disney, né? E o que a gente vai ter, como a gente está vendo, né? A gente viu que existiam o comitatus, as relações de dependência entre guerreiros. E a gente viu que, como herança romana, você vai herdar um modelo de relação de servidão que é o colonato, que é essa posse da terra associada a relações de serviço. O mundo feudal vai ser feito dessa mistura. Né? E eu estou marcando essa diferença aqui, tá, gente? Então vejam só. Uh, Roma vai herdar para o mundo feudal a servidão, né, que vai estar ali nessa base. O colonato. Também o cristianismo e o modelo vila-feudo, né? A pequena, essa coisa do campo, como eu estou colocando, né? Dessa posse da terra que se tornará um feudo, baseado em velhas posses de terra que têm origem patrícia. É claro que isso pode mudar, a guerra transforma isso, nem sempre a terra permanece na família, na mão de todo mundo, gente. Isso é um esquema para a gente entender as coisas de maneira estrutural, né? Mas aí, no miúdo da história, isso pode se transformar. Mas a posse da terra na mão de poucas famílias que vão atravessar os séculos é a história do patriarcado, é a história do mundo, tal como a gente conhece. Enquanto isso, a gente vai ter outras heranças que são germânicas, né, que são desses povos ditos bárbaros. Mas especialmente nesse caso germânicos, que são os que mais fortemente vão deixar heranças para o mundo feudal. Como heranças germânicas, a gente pode ressaltar o comitatus, essa relação de lealdade entre os guerreiros, o direito consuetudinário. Por quê? Porque no mundo feudal, você não vai ter muito fortemente a ideia de escrever as leis, de dizer alguma, de fazer as coisas do ponto de vista da lei, certo? Você vai ter um direito baseado no costume, né? É pelo hábito de pagar as relações de serviço que as gerações vão passando e aí eu faço do jeito que meu pai fazia, que meu avô fazia, que meu bisavô fazia, certo? A casa que mamãe morou, que meu pai herdou e que deixou para mim. É, além disso, como relação germânica, vai existir a instituição do benefício, que é a ideia de uma recompensa pelo uso da terra, né? Que a pessoa trabalha na terra e ela passa um pedaço desse lucro para o que será o senhor feudal. E aí agora a gente vai, visto isso, né, que a gente viu essas duas origens, a gente já vai poder agora criar as bases do que é o mundo feudal por ele mesmo, que é feito dessa mistura dessas relações. O benefício, né? Em troca de quê? Caio pergunta. Vejam, é, como origem germânica, o que vai acontecer? A caixa dos guerreiros, ela ocupa as terras, ela garante a segurança do grupo. E a maior parte da população é camponesa. Então você vai trocar comida por segurança nessa conta. É uma relação relativamente parecida com essa aqui. Também nessas relações dar, você pode criar outras coisas que mais tarde serão os títulos, né? Você, por ter tomado conta de uma terra, eu já estou pensando aqui o benefício do ponto de vista da nobreza. Ah, eu sou o rei e eu posso, numa relação de suzerania e vassalagem, passar o direito à posse da terra para um meu vassalo. E aí ele vai fazer benefícios nessa terra, né? Ele vai produzir nessa terra.
A gente também pode considerar também isso como uma origem. Que isso vai ficar mais estabelecido quando a gente passar para o mundo feudal por ele mesmo, né? Então vamos ver. Qualquer coisa a gente revê as perguntas. Vamos pensar agora o mundo feudal por ele mesmo. Olha só. É entre os séculos 9 e 11 que se consolidam as principais características do feudalismo. Isso quer dizer que não existia feudalismo antes? Não. Nem que não vai ter depois. É que quando a gente diz assim, ó, a listinha o checklist, né, das principais características do feudalismo, a gente vai ver elas mais fortes dentro desse corte temporal. A principal coisa que a gente vai ter no mundo feudal são os laços de dependência pessoal. Que, para a gente pensar, trazendo aqui para nossa realidade, pensem assim, pensem que no nosso mundo as pessoas são apadrinhadas, né? Então, quem é meu padrinho, quem é um parente distante que me protege e que um depende do outro, né? São laços de dependência pessoal, que as relações se dão no nível do pessoal, é isso que eu quero dizer, né? Então, eu reconheço as pessoas por nome, como aquelas de quem eu dependo, né? Então, eu sou servo do senhor, daquele senhor feudal específico, daquela figura. Eu sou servo de Sheila, especificamente dela. Eu trabalho e pago minhas obrigações de serviço para ela. Ela me protege. Então, esses laços são todos pessoais. Essa relação, essa dimensão pessoal do laço vai fazer com que tudo dependa das pessoas. E aí, isso torna difícil que as relações se ampliem para impérios grandes, para a formação de exércitos, porque tudo depende das relações entre as pessoas. A economia, ela é na base da agricultura e da subsistência. É as pessoas plantando e cuidando dos animais para sobreviver, aquela economia clássica. Você não tem o objetivo, pelo menos não em larga escala, de produzir para vender. Por consequência, para que você vai ter um comércio daquilo que você não tem para vender? Para que você vai fazer moeda para o comércio que você não tem? Então, não é que não tem comércio, nem que não tenha moeda, mas que o volume do comércio e o volume de moedas é muito menor do que existia em Roma. A Igreja Católica vai se consolidar como a principal organização de grande poder religioso, político e econômico. Por quê? Como eu estou dizendo que todos os laços são pessoais, a grande instituição que vai unir todo mundo, no final das contas, vai ser a Igreja Católica. Porque apesar das diferenças, apesar dos múltiplos grupos, você vai estabelecer a igreja, o fato das pessoas serem católicas como aquilo que as une. O poder temporal, né? Essa coisa daquilo que fala em nome de Deus, ser aquilo que une todo mundo, apesar das várias diferenças, inclusive de língua. E aí a gente vai ter como consequência um enfraquecimento do poder central. Então você não vai ter um grande poder central que une todo mundo. Você vai ter os feudos, cada feudo tem o seu senhor feudal, esse senhor feudal cria as leis que não são escritas, elas são baseadas no costume, elas são como se fazia nos povos germânicos, né? É um direito consuetudinário. E aí ele cobra tributos, ele cobra impostos e administrava a justiça, tudo baseado na palavra, nas relações, nos laços, sem precisar escrever nada, sem existir Constituição, por exemplo. Significa o quê? O senhor feudal tem poder sobre os seus servos. Então, se Kevin, se Kevin foi acusado de assassinato, é para o senhor feudal. Claro que as pessoas poderiam fazer justiça com as próprias mãos. Se hoje existe, quanto mais naquele tempo. Mas se as pessoas quiserem fazer a lei tal como, assim, como se deve, é para o senhor feudal que vai se levar a questão e é o senhor feudal que vai decidir o que vai ser feito com ele. Que provavelmente vai ser o enforcamento, enfim, vai ser matar o calabouço. Né? Mas, enfim, o que cabe aqui a gente perceber é que, como é tudo miudinho e quebrado, o que é lei num feudo pode não ser no outro. Ou o tanto que se cobra num feudo pode ser diferente num outro. Depende do laço de dependência e do acordo que foi se estabelecendo ao longo do tempo, que se transformou numa lei
pelo costume. Essa é a questão. Beleza? Aí você vai ter. Aqui eu só trouxe alguns dos principais impostos, dos principais tributos, das principais obrigações e serviços que vão existir. A primeira dela é a talha. É quando o servo tem que trabalhar na terra do Senhor. Não, desculpem. A talha é quando um pedaço da produção do Senhor, do servo, vai para o Senhor. Então, você produz naquela terra que é estabelecida para você, e vamos imaginar que 25% do que você produz é do Senhor. Aí você produz e dá para ele. Beleza? O segundo deles são as banalidades, né? Como o próprio nome diz, é aquilo, é o uso banal. É aquilo que você precisa usar de vez em quando e que não tem, como é que eu digo? É necessário, facilita a vida, mas não é uma obrigação, né? É baseado no seu uso banal. Se você usar, vai pagar. Se não usar, não vai. Mas é óbvio que são coisas que são muito necessárias e por isso as pessoas vão pagar. Que é, o senhor feudal vai criar, vai fazer um moinho, vai fazer um forno, vai fazer um barco. São coisas que são grandes e que servem para toda a comunidade. E aí, para usar elas, você tem que pagar o imposto. As banalidades. Por quê? Porque o servo não vai ter condição de ele mesmo fazer um moinho para moer o trigo, por exemplo. Terceiro imposto, né? Terceira obrigação servil. Vai ser a corvéia. É quando o servo tem que trabalhar na terra do senhor. O senhor também tem suas terras, e vamos imaginar aí que dos 6 dias que o servo deve trabalhar, 2 ou 3 deles sejam na terra do senhor. Ele vai lá e trabalha, e é a obrigação dele. Em troca de nada, né? Assim, dentro do pacote que ele comprou aí da relação servil. Em troca de eu deixar você agradecer por ter deixado você trabalhar para mim. É uma honra, servo. E o dízimo, né? O dízimo, que é aquela produção para a Igreja Católica, que vai estar associada às principais coisas que a Igreja Católica faz nesse período, né? É através desses dízimos e da posse da terra, porque a Igreja Católica também será senhora feudal, que a Igreja vai enriquecendo. Tudo certo, gente? Alguém me dá um ok? Para mim saber se a internet está funcionando normal, o povo fica caloroso no grupo. Beleza, ótimo. Obrigado, Elisa. Então, como é que um feudo se organizava? A economia de um feudo era agrícola, era autossuficiente, sem comércio e moeda em larga escala, né? Sempre vai existir, você sabe quando nos filmes alguém carrega uma bolsinha com alguma moeda e que vale muita coisa? Pronto, é isso. É, é praticamente sem moeda, ela só vai existir muito pouco, não é central. A unidade econômica básica é o feudo, não é mais a cidade. É a partir do feudo que as principais relações vão se estabelecer. Ah, dentro de um feudo, você vai ter uma divisão das terras em 2 pedaços, em 3 pedaços. O primeiro deles é o manso senhorial, é onde ficam as terras do senhor. Tanto seu castelo quanto as maiores terras, onde os servos trabalham, dando sua corveia para o senhor. O manso servil são as terras ao redor, as glebas, né, ou tenências, que são um pedacinho de terra que o servo vai ter para ele produzir o que ele vai fazer para ele comer. E desse pedaço é que ele também vai pagar a talha. Então veja, o servo trabalha, digamos, metade da semana para o senhor, e na outra metade que ele trabalha para si mesmo, um pedaço do que ele produz também tem que ir para o senhor. Aí, além disso, 10% vai para a igreja. Aí, além disso, ele tem que pagar as banalidades, caso ele queira usar, ele precise usar algum outra, um moinho, um barco, algo assim. Se alguém morrer, tem que pagar também, tem que pagar a mão de Pedro. E aí você descobre que
Pouca coisa fica na mão do servo, né? E por fim, o mancomunal, que são os bosques, os pastos, regiões de, digamos assim, uma floresta, uma região onde você pode soltar os bichos. É uma parte da terra que não é usada nem por um nem por outro. E que fica ali, porque vejam, é, não existe essa ideia muito forte hoje, por conta dos latifúndios, de que você deve produzir em toda a terra. Para o mundo feudal, você precisa manter uma conexão com a natureza, inclusive porque é nos bosques e nos pastos, especialmente nos bosques, onde vão viver os animais selvagens, que você vai poder caçar, e a partir de onde você vai poder comer, né, esses animais selvagens. Então, sem esses bosques, como é que você vai caçar para pegar um cervo para você matar e comer? Né? Todo animal deveria sairia do que você já pastoreia. No mundo feudal é muito importante essa coisa da caça. Inclusive porque os povos ditos bárbaros, né, os povos germânicos, eles tinham esse hábito que vai se manter. Kevin pergunta. Isso, cara, nessa brincadeira foi quase tudo embora. Kevin pergunta. Poderia dizer que o servo trabalha apenas para sobreviver naquele tempo? Sim, sim, o nível de exploração é extremamente cruel. É, é tão diferente de hoje? Não sei. Porque quando a gente vê essa lista, é porque a gente está olhando de fora, né? Então, nossa, como ele paga muita coisa. Mas veja, ele trabalha na própria terra. O que ele produz, ele mesmo come. Ele, a roupa que ele usa, ele mesmo teceu, ou tirou de um animal e fez um casaco para ele. Tudo que ele usa, ele meio que consegue através da terra onde ele vive, ou da caça, enfim. Ele sobrevive daí. E apesar dessa quantidade enorme de impostos, ele vive relativamente bem. Ele não precisa trabalhar à noite. Ele passa o dia trabalhando e vai vivendo. Então, eu quero dizer com isso que, sim, eles são super explorados. Não tenho dúvidas disso. Eu só não sei se a gente pode achar que a gente é menos explorado que eles, sabe? Quando a gente pega é, oficialmente 44 horas de trabalho, né? Mais os tempos de deslocamento para esse trabalho. Mas aí quando a gente pesa isso com os nossos salários, com a cobrança de impostos, e aí tudo que a gente paga, desde o aluguel, passando pela feira, passando por tudo que a gente precisa. E aí o trabalhador comum, diante dessa quantidade enorme de facadas que ele vai recebendo, né, daquilo que ele ganha, fica com muito pouco. Eu diria, inclusive, que geralmente vive vendo o futuro, né? Enquanto que esse trabalhador, esse servo feudal, apesar dessa quantidade enorme de impostos que ele paga, aquilo que ele precisa para viver, ele consegue acessar diretamente do seu trabalho e da relação com a natureza. Então, tem essa tensão, sabe? Vou ser um pouco mais claro com isso. Vamos imaginar o seguinte, que, uh, que você, Kevin, quer um sapato. Se você vive no mundo feudal, você caça um animal, você tira o couro dele, você curte esse couro, você construi o seu próprio sapato, você calça o seu sapato, é seu. Ai, nossa, que trabalho enorme. Olha, mas todas as etapas desse trabalho são suas. Você está fazendo para si mesmo. Hoje, a gente precisa fazer um mecanismo um pouco mais complexo, que é pegar o nosso trabalho, converter em horas de trabalho, receber um salário, e aí, através desse dinheiro, comprar esse sapato que é produzido por um outro e fazer todo um cálculo de quanto é que esse sapato deveria custar de acordo com o mercado, com a marca, todos os mecanismos do capitalismo. Nessa relação, você, você não consegue saber o quanto de trabalho seu é aquele sapato. Quanto é que o sapato realmente vale.
Então, uh, é isso que eu estou dizendo. Sim, eles eram super explorados. Sim, eles trabalhavam para sobreviver. É, mas eu só chamo a atenção para a gente não achar que a gente é muito diferente deles. As relações são diferentes, é claro. O mundo mudou bastante, mas não dá pra gente ficar se achando, não, porque o nível de exploração que a gente tem no nosso mundo é extremamente cruel. Se a gente considerar, além disso, que, por exemplo, com coisas como reforma trabalhista, redução de direitos, as pessoas, uberização, as pessoas estão sendo expostas a cargas horárias de trabalho muito maiores que numa cidade média, numa cidade grande. Alguém para viver de Uber tem que trabalhar 14, 16 horas por dia, com pouquíssimo tempo para parar para comer, para fazer qualquer outra coisa que não seja dirigir. E com esse dinheiro que ele ganha, depois de todas as facadas no dinheiro que ele tem, ele vai só sobreviver e para ter o sapato que eu mencionei, ele vai ter que dar uma economizada. É um pouco complicado, né? Elisa coloca. Professor, o feudo é o quê? São todas as pessoas ou o lugar que eles vivem? O feudo é o conjunto, é o lugar onde eles vivem. O feudo é a região, né? É um território. É um sítio enorme onde vivem todas as pessoas. As pessoas vivem no feudo. O feudo é a região. E esse feudo tem várias partes, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Ó, eu peguei na internet bem aleatório e achei bonitinho, na verdade. É, é de um joguinho que simula, né, a vida medieval, e aí quando esses joguinhos contam as histórias antes. E aí ele cataloga, né, o feudo, e eu gostei, porque ele tem as principais coisas que um feudo tem, e meio que faz um resumo interessante. Então, como um mapa do que um feudo tem, eu achei interessante. Então vejam só, o feudo tem o manso senhorial, que é a casa do senhor, junto com os aparelhos que ele constrói, por exemplo, o moinho, e as terras que são dele. Elas geralmente são mais fortificadas e funcionam como sistema de proteção. Eu já mencionei isso, é aí para aí que todo mundo deve correr, no caso de uma guerra. Aqui, a casinha mais comum, o manso servil, onde o servo vive e planta perto de onde ele vive as coisas da sua subsistência. E aqui o manso comum, onde tem essa vegetação maior, né? Que é a ideia de um bosque, a ideia de que é uma região que é de todo mundo pode caçar. Esses soldados representam, né? Quando a guerra acontecer, você vai criar uma casta que é daqueles que combatem, que são os cavaleiros, e que é, vão ficar a serviço, vão ali ficar a serviço da proteção do feudo. Não sei dizer o nome do jogo, Ellen. Desculpe, porque eu estava na luta para montar esses slides. Aí foi uma coisa rápida, sabe? Nobreza feudal. Senhores feudais, cavaleiros, condes, duques, viscondes. É a galera que é dona da terra. E é ela que arrecada os impostos. Você vai ter o clero, que não paga imposto e cobra o dízimo. Você vai ter os servos, que vão ser tanto camponeses como pequenos artesãos, e que não precisa pensar nessa distinção tão forte. É muito provável que aquele que é artesão também faça um pouquinho de trabalho rural, e aquele que é camponês também saiba fazer algum artesanato. Mas é claro que você vai ter alguns grupos que vão se especializar em algumas operações muito específicas. Por exemplo, um ferreiro, né? É alguém que sabe forjar o metal, que isso dá um trabalho, isso dedica muito tempo. Então ele vai se tornar artesão muito porque exige essa especialização. Os servos deviam pagar várias taxas, já discutimos isso. A corvéia, a talha, a banalidade. Uh, sim, outra coisa. Quando existir uma moeda, ela vai ser muito regional, muito setorizada.
E na maior parte dos casos, o que as pessoas vão fazer, como a moeda vai ser uma coisa muito rara, vai ser trocar, fazer escambo, né? Trocar uma coisa pela outra. Então, dois fardos de aveia por 3 fardos de feno. O mancomunal era proibido para os servos? Não. O mancomunal é de todo mundo. Agora, obviamente, que com esse tanto de trabalho, com esse conjunto de relações, o senhor feudal, caso queira, né, é, vai ocupar mais espaço que os demais. Mas a ideia do manso comunal é exatamente ele ser comum, ser esse lugar onde você pode deixar os bichos comerem. Essa ideia dos animais pastarem também. É, o senhor feudal concentra poder jurídico, político, econômico e político. Então, a maior parte do poder está nas mãos dele. E os senhores feudais se relacionam entre si através de relações de suzerania e vassalagem, que eu vou deixar para dizer mais tarde. E a igreja também vai aos poucos, tendo muito poder econômico, e vai também ser senhora feudal, também terá servos. As coisas vão se misturando nisso. Então, essa sociedade medieval ela vai se organizar conforme essa, digamos, charge do medieval. Você vai ter aqueles que protegem, aqueles que rezam e aqueles que trabalham, que lavouram, né? Os cavaleiros, os nobres, a igreja e os servos. E aí é uma sociedade estamental. A sua posição social é definida pelo seu nascimento. É, em relação aos religiosos, isso, na maior parte dos casos, eles vão vir da origem nobre, né? É algum nobre que se tornará religioso. E você nasceu filho do senhor feudal, permanece senhor feudal, nasceu servo, permanece servo. Isso é uma coisa que a gente bate muito, já isso é discutido, né, na escola, como é que eu digo, no ensino fundamental. Eu só chamo a atenção para a gente desconfiar dessas classificações. Porque é muito fácil a gente dizer, não, lá é estamental. E a gente vive numa sociedade moderna onde existe mobilidade social. Gente, quantas pessoas vocês conhecem pessoalmente, pessoas que você já viram carne e osso, que mudaram de classe social? Quantas pessoas vocês já viram enriquecer? Que vocês conhecem pessoalmente? Ah, mas a gente vive num mundo onde existe mobilidade social, onde eu posso escolher ser isso. Ó, Caio coloca, pode chegar na classe média, mas na alta, Jamil coloca poucas. Gente, são as ilusões do capitalismo, né? A gente constrói a ideia de que existe a possibilidade da ascensão social. Gente, é porque a classe média, ela se imagina como no meio. Mas ela está muito próximo das classes baixas. É simples, ó. Se você não pode parar um ano de sua vida de trabalhar, se você não pode dizer, vou parar de trabalhar um ano e viver do que você juntou, ou do que você tem das suas posses, dos seus bens, tem um recado para você. Você é pobre. Ah, mas eu sou advogado, advogado. Acorda todo dia, tem que trabalhar, defender processo, ler lei, bater em juiz, aquela briga toda, correr atrás de cliente, todo aquele trabalho, aquela trabalheira. Sim, você ganha um pouco melhor. Você tá muito próximo da classe baixa. Se você parar um ano de sua vida, você consegue manter o seu nível de consumo? Hoje, se não consegue, o recado é: você é pobre.
Médicos, mas eu sou um médico, né? A profissão mais permanece, né, sendo uma das profissões mais renomadas do nosso mundo. Pode parar de trabalhar um ano, mantendo o nível de renda, mantendo o nível de vida. Não pode, você é um trabalhador. No nosso mundo, especialmente, se você vive de renda, se você recebe juros e dividendos de fundos, de ações, de lucros de suas empresas, se seu capital trabalha para você e ele é e você não precisa fazer mais nada para isso, você começa a ter a possibilidade de supor que você seja de outra classe. Antes disso, você é um trabalhador com muito risco de ser um pobre. Kevin coloca. Professor, uma dúvida. E quanto à idade dos servos? E se depois de muitos anos de trabalho chegar um tempo deles não poderem mais trabalhar, eles vão poder continuar na terra do senhor feudal morando ou o senhor feudal expulsa eles? Ótimo. Maravilhosa pergunta, Kevin. O servo tem uma relação. Ai, que raiva. Botei tantos pedaços aqui que não consigo mais ver. O servo tem uma relação de fidelidade ao Senhor e à terra. Ele está preso à terra. E esse fato dele estar preso à terra é de mão dupla. Se ele está preso à terra para trabalhar, ele também está preso à terra para sobreviver. Então, sim, o senhor feudal não pode expulsá-lo da terra. E eu vou lhe dizer mais. Vamos imaginar, portanto, que, que Ana Clara é sua senhora feudal. E Ana Clara fez um acordo com outra senhora feudal, que é Elisa, e aí ela passou a sua propriedade, ela vendeu, ela fez algum negócio, passou essa terra para Ana Clara. Então, Ana Clara vai deixar de ser sua senhora feudal e agora Elisa vai ser sua senhora feudal. Elisa, quando receber a terra, vai mandar vocês tudo embora e trazer os servos dela, como a gente pensa que seria numa fábrica. O que vocês acham que aconteceria? Não, exatamente. O servo está preso à terra. Então o senhor feudal pode até mudar de terra, mas o servo permanece nela. E a nova senhora feudal, Elisa, junto com a terra, terá os mesmos servos. É muito difícil essa ideia de que um senhor feudal vende a terra para outro, né? Mas como as relações elas podem acontecer de diversos modos, né? Eu posso a guerra pode acontecer e aí o dono da terra muda entre os pequenos grupos que existem ali. A tendência será, mesmo que exista uma guerra, mesmo que os senhores mudem, mesmo que aqueles que controlam o poder mudem, a terra, o servo terá uma relação direta com a terra, ninguém tira ele de lá. Isso não quer dizer também que o senhor feudal vai sustentar esse, como no seu exemplo, né? O senhor feudal vai sustentar esse servo idoso. É, é, é muito improvável que isso aconteça. No mundo feudal, e na verdade no mundo antigo de maneira geral, você tem a ideia de que todo mundo deve se reproduzir, né, e garantir que seus filhos cuidem de você na velhice. Então você vai ter essa ideia de que a pessoa que envelheceu e não, quando ela para de poder trabalhar, ela é cuidada pelos filhos, né, que vão ser aqueles que vão trabalhar e garantir o sustento dessa família. Beleza, ótimo. Então, como eu estava dizendo, a sociedade medieval ela é extremamente estamental, porque onde você nasceu, você fica. Não existe mobilidade social. E aí eu só chamo a atenção para a crítica que eu estava fazendo, que é a ideia de mobilidade social, ela acontece no nosso mundo, mas ela não é tudo isso que o capitalismo nos vendeu, né? É muito ilusório imaginar que você vai empreender vendendo água e com esse seu super negócio inovador, que é vender água, garrafinha na pista,
você vai mudar de classe social. Ou de que se você estudar bastante, o professor anti-coaching, né? De que se você estudar bastante, depois você vai chegar no doutorado e morrendo de estudar, você vai chegar num momento em que você vai, com esse trabalho e de tanto estudo, você vai subir de classe social. Jovem, você pode até ali ser a classe média, muito próxima da pobre, da baixa, mas como eu disse, se passar um ano e você não poder viver de sua renda, a notícia é que você é pobre. Política medieval. E eu vou concluir nesse slide, porque eu já percebi que está acabando o tempo. A política medieval é descentralizada, porque cada senhor feudal pode estabelecer especificidades nas suas relações com seus servos. Então você pode ter senhores feudais que são mais, digamos, cruéis, mais incisivos na cobrança dos impostos, enquanto outros senhores feudais podem ser mais permissivos. Né? Então, essa política descentralizada, ela se baseia muito nas relações. Só que do ponto de vista das relações entre a nata da sociedade, entre os senhores feudais, você vai ter uma outra relação, que é um feudo vai ter relação com outro feudo, que vai ter relação com o terceiro feudo. E é dessas relações que são filhas lá do comitatus, elas vêm de lá, essas relações entre a nobreza. Você vai ter uma coisa que são as relações de suzerania e vassalagem. Um feudo ajuda o outro a se proteger. Porque nem todo senhor feudal tem o mesmo poder. Né? Você vai ter senhores feudais mais poderosos que outros. Então você vai ter o seguinte: um feudo muito poderoso, alguém que é o rei da região, ele é o suzerano. E aí ele vai basear esse poder dele com os outros feudos menores que vão apoiá-lo. Então o que é que você vai ter? Você vai ter o suzerano, que é, nesse exemplo vamos chamar de rei, que vai ter a obrigação de proteger os vassalos, que são esses nobres mais abaixo deles. Esses vassalos, por sua vez, eles têm a obrigação de prestar um serviço militar e conceder seus feudos, no caso da necessidade. O que é que isso significa? Vamos imaginar o seguinte: está acontecendo a guerra. O rei não pode, ele não tem um exército como um rei antigo, um imperador persa teria. Que ele diz assim: vamos fazer a guerra e bora. Um rei, ele tem apenas o que ele tem são as relações pessoais, que nesse caso são de vassalagem. Então ele vai falar para os outros senhores feudais que estão abaixo dele, vai chamar eles para dizer: vamos fazer a guerra? A gente precisa fazer a guerra para se proteger. E vocês são fiéis a mim por conta do direito consuetudinário, que é seus pais, seus avós, seus trisavós, em todas as batalhas que aconteceram antes, me defenderam. Chegou a hora de vocês também me defenderem. Aí os vassalos vão lá e cedem seus guerreiros, cedem sua comida, garantem a base desse poder do suzerano. Esse suzerano, que juntou o poder dos vassalos, une esse povo para fazer a guerra. Então vejam que o suzerano, ele tem esse poder maior, ele concede as terras, inclusive, e em troca, ele, ele, ele tem um serviço militar. Vamos pensar o seguinte: também tem outra coisa, né? Vamos imaginar, um grupo daqueles grupos germânicos bárbaros, né? Chegou numa região específica. A terra é considerada do rei. E esse rei vai separar aquela terra, ele não consegue administrar ela todinha. Ela vai quebrar ele em pedacinhos e dar cada pedaço para um dos seus líderes militares. Este rei se tornará o suzerano, e esses líderes militares, com o tempo e seus descendentes, vão se tornar os nobres que serão vassalos desse rei. O tempo passa, esses povos não são mais bárbaros, eles se misturam com os romanos e já são agora sociedade feudal. Essa sociedade feudal vai ter a mesma estrutura, do ponto de vista político, da divisão da terra, que existia desde quando a invasão bárbara aconteceu, em que a terra é do rei e ela é cedida aos nobres, que em troca devem pagar algum imposto
ou que ele vai, obviamente, tirar dos servos e dar soldados, né, para proteger aquele território. Caio pergunta: com que idade eles começam a trabalhar? A pergunta certa é que com que idade você já começa, você sabe, consegue andar? É, Chayane diz: estudar não garante emprego. Então, a gente que lute, né? É, Geise diz: pelo menos você ganha uma cela na cadeia. Meu Deus. E Cícero diz: a faculdade também não garante. Nada garante. Nosso mundo. Veja, enquanto o servo feudal ele tinha certeza, ele tinha garantia de qual seria o instrumento que iria espoliá-lo, explorá-lo, arrancar-lhe a vida através de um trabalho excruciante e uma quantidade gigantesca de impostos, nós não temos certeza de nada. Nós podemos escolher quais serão os mecanismos que vão nos explorar. A gente pode escolher a quem a gente vai vender nosso corpo em troca do mínimo para nossa subsistência. Mais uma vez, o professor coaching otimista falando aqui. Mas vejam só. Então, como eu estou falando aqui, o vassalo é aquele nobre mais fraco que recebe uma terra para ele tomar de conta e dá militar e dá cavaleiros para o suzerano, que é aquele nobre mais forte que é o dono de toda a terra, mas que não consegue administrar, depois passa para o vassalo e que também tem a obrigação de proteger todo mundo. E ele protege porque ele geralmente tem mais soldados e junto o apoio de todo mundo. Eu ia passar um trechinho de Game of Thrones, um trecho que eu acho ótimo, mas como não vai dar tempo, eu vou colocar o link nos materiais complementares. É um trechinho de Game of Thrones em que a gente vai perceber o suzerano cobrando de um vassalo que ele faça a guerra por conta do direito consuetudinário, né? Que os antigos é, eram parceiros nisso, e aí você vai vendo tudo que vai estar em jogo aí. É um trecho que eu acho ótimo, divertido, inclusive. Caio diz, no caso é pior agora. Não sei, Caio, é porque é, é muito difícil fazer a escala Richter, né? Aquela escala da Terra Tremenda, da nossa desgraça, né? O que, qual chicote que dói mais? Difícil saber, difícil saber. Talvez o que a gente precise pensar é, olhando para essa outra realidade, problematizar a nossa situação para pensar como é possível a gente imaginar maneiras, outras formas de vida para viver melhor. E também esse exercício de olhar a vida do outro também nos serve para a gente desnaturalizar a exploração do nosso mundo. Achar que é normal as pessoas trabalharem 14 horas por dia, por exemplo. É, é isso, né? E agora, como a gente só tem 3 minutos, se tiver. Isso, a gente paga até por água e comida. Exatamente. A gente paga até por água e comida.